Olá, eu sou Fernanda Sanjorato. E eu sou a Carla Vilaça. E nós somos a Nutrenza. Hoje eu tô aqui com a Thaís, nossa convidada do Hortifruti em Família, nossa cliente. Então, o objetivo hoje é contar histórias reais da transformação da Nutrenza no Hortifruti. E o quanto isso foi desafiador no começo e que... Bom, você vai contar, né? Sim, essa história. Não vamos dar spoiler. Não vamos dar spoiler. Então a gente vai começar, Thaís, falando um pouquinho da sua jornada. Como é que você entrou nesse meio? Conta um pouquinho lá do começo pra gente. Tá bom, vamos lá. Bom, eu fiz administração, então eu sou formada em administração. E o meu sonho sempre foi trabalhar em escritório. Então, esse era o meu sonho. Trabalhar em empresa grande, banco. E depois eu conheci o Felipe na faculdade. E aí nós começamos a namorar, tudo. E a gente via que a gente não ia conseguir, conforme a gente estava junto, cada um trabalhando no seu emprego, a gente não ia conseguir casar, formar uma família ali, porque a gente tinha um salário bem curtinho, tudo. E aí eu fiz um estágio na Pirelli, saí da Pirelli e comecei a trabalhar com minha mãe de transporte escolar. Então, meu sonho depois virou totalmente, era trabalhar de transporte escolar e ser autônomo. E aí é bem engraçado, né, um detalhe que esses dias eu tive até um comentário de um amigo de trabalho que falou assim pra mim, Thaís, era impossível ver você enquadrada num CLT. Olha. Então, assim, era como se você estivesse presa. A gente via que não era pra você aquilo. Não é seu perfil, né? Não era o perfil. Então, não adiantava. Eu imaginava aquilo, mas a minha chefe falava assim, quando dá o horário de você ir embora, parece que é um passarinho que a gente soltou da gaiola. Você ir embora, assim, era incrível. E eu sempre imaginei que esse era meu sonho, trabalhar como CLT. E aí, passando, nós começamos a namorar. E aí, meu pai sempre trabalhou com horta. Na verdade, meu pai é paranaense, então ele nasceu, né, no meio da terra ali. E meu pai ama plantar. E aí ele pegou esses terrenos da Eletropaulo. Sei. Então ele começou a plantar nesses terrenos da Eletropaulo. E aí eu trabalhava de sábado e domingo, isso com 10, 12 anos. Ele falava pra gente, de sábado e domingo tem que ir lá na horta pra ajudar a gente. Então eu fazia o atendimento ali. E aí eu até brinco com meu irmão, né, era sol e chuva, não tinha. Às vezes eu falava pro meu pai assim, tá tão frio hoje. Ele, não. Seu compromisso é sábado e domingo ir pra horta. Então, não tinha chuva nem calor que eu tinha que ir. E aí, eu fazia atendimento ali. Então, eu já conhecia alface lisa, crespa, o que era, o que não era. E aí, eu gostava bastante ali do atendimento também. Então, eu tinha essa facilidade. E aí, depois a gente, né, começou a namorar. Meu pai parou de plantar, porque eles foram fazer uma manutenção nas redes da Eletropaulo. E o pai tinha até funcionário, então ele teve que desligar esse funcionário. E ele parou de plantar. Nisso, passado o tempo, a gente viu a necessidade de arrumar uma segunda fonte aí de renda para ajudar a completar, pra gente começar a organizar as coisas pro casamento. E aí, eu e o Felipe tivemos a ideia, junto com a minha mãe, de abrir uma parte na horta. Então, na parte de cima, ali na rua, no Parque São Vicente, na Rua do Dia, a gente abriu ali a parte de cima para poder vender fruta, para vender verduras e tudo mais. E aí começamos com um pouquinho. Então a gente ia no Ceasa, aqui no Craizinha mesmo, comprava aqueles pacotinhos que saem bem mais caro, em vez da caixa. Comprava os pacotinhos e vendia fracionado. Isso nós atendíamos só de sábado e domingo. E ali a gente ficou por eu acho que uns 3 meses mais ou menos, trabalhando ali dessa forma. Então era só de sábado e domingo. Então durante a semana eu e o Felipe trabalhávamos e de sábado e domingo ia pra lá pra abrir, pra trabalhar ali. E aí apareceu um ponto lá no Parque São Vicente mesmo. E aí minha mãe falou assim, olha, aqui no parque só tem um mercado que vende e é forte no hortifruti. A gente sente essa necessidade. Eu acho que se a gente abrisse um hortifruti ia ser muito bom. Mas aí você pensa, meu Deus, assim, né? Eu abri um hortifruti, como assim? Pra vocês terem noção, o Felipe, ele não entendia nada. Nada. Uma vez minha mãe falou pra ele assim, minha mãe fez um macarrão e perguntou pra ele, Felipe, você come manjericão? E aí, ele comendo o macarrão, ele pegou e falou assim, Cláudia, eu não sei não. Aí a mãe falou assim, Felipe, mas você tá comendo agora. E aí ele começou a procurar no prato o que era o manjericão. Assim, no macarrão. Realmente não tinha ideia. Ele não tinha noção nenhuma. Olha. Não sabia o que era pepino, abobrinha, qual era a diferença, o que era. Ele não entendia nada. E aí foi bem desafiador pra ele, porque... Pra quem não entende nem do que é manjericão, como que você vai fazer pra fazer a compra? Vamos só situar o pessoal, porque a Thaís é aqui de Mauá. Sim, nós não falamos, né? Mauá, São Paulo.
E o Parque São Vicente, quando ela fala, é um bairro que a Isso. gente tem aqui em Mauá. Em Mauá, isso. Pode continuar agora. E aí, a gente foi atrás desse ponto, e aí nós vimos como que seria o aluguel, tudo. Dentro da nossa realidade, seria impossível. Não tinha como a gente conseguir. E aí a gente conversou, então o nome Hortifruti em Família vem da parceria, que seria eu, Felipe, minha mãe e meu pai. Então nós teríamos aí uma sociedade Família em mesmo. família mesmo. E aí a gente começou. Com um mês, a história é bem grande, né? Eu vou resumir bastante, porque senão a gente não consegue contar e dar os detalhes. Mas resumindo, nós tivemos bastante dificuldade com relação à mobília. O rapaz falou que ia vender pra nós, depois era um mercadinho que tinha fechado, depois ele mudou e falou: "Não, não vou mais vender, porque eu vou precisar do valor à vista". Então foi bem desafiador assim pra nós. E aí nós conseguimos, montamos, nós inauguramos uma pérola bem engraçada, que a maior demanda do Hortifruti, nosso dia-chave, o dia-chave do ano, assim, é o Natal. Então, é onde a gente mais trabalha, é onde tem o maior fluxo de clientes. Muitos clientes aparecem que nem são ali do bairro, mas vem muitos clientes novos. E nós inauguramos o Hortifruti dia 27 de dezembro. Olha. Perderam o Nós Natal. perdemos a melhor O data primeiro do Natal. ano. O primeiro Natal, nós perdemos. Então, chega a ser até engraçado, né? Pra você ver a falta ali de conhecimento, de maturidade ali, de entender o mercado, de estudar sobre aquilo. A gente não tinha nenhuma noção. Nós inauguramos, nós não tínhamos pera. Meus clientes têm pera, gente. Não. Não, então, foi bem assim. Na marra a gente foi aprendendo. Só fazendo um parênteses, que eu acho que é muito importante isso que você está contando. Vocês começaram pequeno. Sim. Então, vocês foram crescendo. A ideia, às vezes, já abrir um hortifruti é uma coisa maior, que demanda mais dinheiro, que demanda mais conhecimento. E aí as pessoas acabam quebrando ali. Sim. Então, a ideia de começar pequeno e crescendo é isso. Porque você né? vai estruturando, né? Você Sim, vai aos estruturando. poucos. Então, não Estruturando tinha aos poucos. pera. De repente, você compra um monte de coisa que também não vai vender. Sim. Então, você vai vendo a Você vai necessidade do entendendo o local. mercado, né? Exatamente. E Uma- é muito o mercado local, né? Sim. Você tem que entender o seu público ali do bairro, Sim. das mediações, porque às vezes, por exemplo, agora no final de ano, tem boa parte da população gosta de cereja. Mas será que o seu público aqui prefere a cereja ou não? Vamos comprar a uva X que vai ser também melhor. vende. Sim. Varia muito de Vai acordo variar com o muito, bairro né? que você Sim. tá, né? É engraçado que um detalhe bem interessante é que as duas lojas elas ficam no Parque São Vicente, né? Elas, embora uma seja menor, a outra maior em estrutura, mas tem coisas O que público é vende diferente. muito mais na loja 1 do que na 2. Então No você mesmo vê que no bairro. mesmo bairro isso acontece. Então realmente tem que estudar o mercado, olhar ali o que sai melhor, o que não sai. Então a gente vai fazendo testes, né? E aí é bem desafiador. Empreender é desafiador, né? Cada dia. Então, a gente foi aprendendo com o tempo, fomos amadurecendo a ideia. Então, devagarzinho a gente foi crescendo, né? E é assim, é desafiador mesmo, muito, muito gostoso. Eu falo que essa jornada dá muito medo, né? Mas é muito gostoso. Ela é gratificante. difícil, ela tem os obstáculos, Sim. né? Mas cada vez que a gente vai superando um obstáculo, isso vai nos dando força para continuar, Sim, né? E às vezes parece que a gente vai desistir, né? sim. E aí eu queria falar um pouquinho com você também desse ponto que foi assim, você falou, fecho, não fecho, o que que aconteceu né, no seu trabalho, no seu hortifruti, que fez, deu uma virada, Sim. né? Vamos Conta um lá. pouquinho pra gente. Ponto de Então, virada. nós tínhamos a loja 1. Quando nós vimos que ela já estava mais estruturada, hoje a gente entende que ela não estava estruturada 100%, mas dentro da nossa maturidade, ela já estava, né, desenvolvendo bem. Nós tivemos a ideia de abrir a loja 2. Então, realmente foi também muito desafiador, porque a loja 2, eu acredito que dá mais ou menos umas 3 ou 4, do tamanho da loja 1. Então, pensa, eu iria dar um passo Muito enorme. maior. Mas a gente não desistiu, né? Então vamos à frente, vamos à luta. Então a gente começou do zero mesmo, porque o salão não tinha estrutura, não tinha piso, não tinha nada, e a gente foi construindo tudo, basicamente do zero. Então nós reformamos o salão, montamos ele. E aí, quando já estava em andamento, com um ano mais ou menos, que a loja 2 já estava aberta, nós começamos a ver que começou a apertar muito. Então a loja 1, ela supria em questão financeira as contas da loja 1,
a nossa casa, né? Porque a gente tirava o salário dali também. E ela tentava pagar as contas da loja 2 também. Então, a loja 2, por ser muito grande, o custo dela era bem Muito maior. maior. E aí a gente não tinha um fluxo tão grande de clientes ali, de pessoas passando. Era um ponto novo, então as pessoas não conheciam. Né? Elas passavam de carro e aí, quando você tem comércios ao lado, isso ajuda muito. Ali a gente era sozinho. Então não tem comércio, a maioria são casas são em casas. volta. Então, como fixar ali um ponto? Então, essa parte foi muito desafiadora. E aí, a gente começou a ficar bem apertado. A gente tinha o delivery, que a gente já focava nele. Mas nós tínhamos 1, 2 entregas na semana. E quando vinha um pedido de entrega, a gente fazia uma festa. Então, olha, nós temos um pedido essa semana. Então, nós fazíamos ali rapidinho, com qualidade para o cliente. Já queria entregar com facilidade, praticidade, para poder cativar aquele cliente. Mas não era um ponto forte nosso. Né? O delivery era uma opção que nós tínhamos, que o Felipe sempre apostou muito no delivery. Ele falava assim, não, os clientes iam na loja, ele falava, olha, a gente pode entregar para você. Mas, antes da pandemia, essa não era uma Uma realidade, realidade nossa, né? Aí a Então, pandemia foi um marco Foi, para foi, vocês. foi um divisor de águas para nós, né? Muitas pessoas reclamam da pandemia, mas para nós foi uma virada de chave. Um pouquinho antes da pandemia, nós sentamos e conversamos, eu e o Felipe, e aí nós falamos, olha, não é vergonha nós baixarmos a porta. Se essa for uma realidade nossa, nós tivermos que fazer isso, é melhor a gente baixar as portas e continuar com dignidade, pagar os isso mesmo. fornecedores e fazer tudo da forma correta, do que a gente ficar tentando empurrar com a barriga, né? E Talvez não acumulando vai... dívidas, né? Sim, então talvez não vai dar pra gente continuar com esse sonho. Talvez mais pra frente. Então nós cogitamos realmente fechar a loja 2 por ser muito grande. Eu brinco que dava pra dançar valsa dentro da loja quando a gente inaugurou, né? Porque ela era muito grande, a gente não tinha dinheiro pra encher de mercadoria. Então foi bem desafiador. E aí, voltando ao assunto do delivery, na pandemia, a pandemia veio, nos pegou ali de calça curta, mas nós já tínhamos, né, um plano B, que era o delivery, então nós começamos a focar nisso. E aí, de 1 ou 2 pedidos por semana, nós batemos, sim, o dia que vendeu mais foi 50 pedidos em um dia. Olha que incrível, né? Nós tivemos entrega até 9 horas da noite. E a logística disso, né? Porque Então, você assim, passar, pensa. né, De duas por duas semana. para De 2 por semana para 50 em um dia, assim, as mensagens iam chegando, a gente não tinha se estruturado com relação à lista de preços, como a gente vai fazer isso, taxa de entrega, cobra, não cobra. E outro detalhe, né? Que aí entra muito a questão da Nutrens em planejamento, em treinamento. Como você entrega o produto se algumas vezes os clientes avisavam que estavam com Covid? Sim. Então você tem que pensar em tudo isso. Como que Todo era esse essa entrega? procedimento. Sim, o nosso motorista, como que ele vai fazer essa entrega para ele não Pra ele se proteger, se né? proteger? Então nós tivemos que fazer tudo isso assim. Vamos fazer do jeito que dá. Então foi muito engraçado que nós tivemos aquele período que nós tínhamos que fechar a porta e trabalhar lá dentro, né? Porque tinha horário, ficou um horário reduzido. Sim, que podia ficar A guarda aberto. passava para ver se realmente os comércios estavam fechados mesmo. E aí nós colocamos E a o opção fluxo de lá dentro, o a negócio mil, pegando né? fogo. né? Todo mundo mandando funcionário embora e a gente contratando. Contratando. Então foi muito. A pandemia foi bem isso, né? Alguns Sim. lugares realmente não tinham como. Outros se reinventaram. E vocês já estavam pensando no delivery, Sim. já tinham uma estrutura bem pequena, mas tinha, né? E aí vocês conseguiram crescer. E é aquele negócio, né? Vem um boom, de repente, você Sim. fala... Nossa, que maravilha, mas também tem os problemas, né? Sim. Não é tudo um mar de rosas, A né? gente brinca, Não. é aquele problema bom de resolver, É um né? problema bom, mas que causa um estresse, que faz a gente perder o sono, Sim. né? Como foi para a Nutrenza também, desenvolver procedimentos que a gente não tinha onde se basear, né? A Sim. gente via o que o governo falava ali, né? O Ministério da Saúde, vamos, e desenvolver processos para isso também. Foi desafiador para todo Para mundo, todo né? mundo. Ninguém sabia direito como é que a Covid era transmitida e como é que vai fazer e o que realmente impede, Sim. né? Foi bem desafiador. Como fazer os cuidados, né, necessários. Então era tudo novo, né? Então, Sim. e para a Nutrenza, que é uma empresa de consultoria e assessoria nutricional, a gente foca muito em controle de qualidade,
procedimento, Segurança processo, alimentar. Segurança alimentar. E dos Então, colaboradores, né? Sim. Então foi realmente... de todos, dos colaboradores, de dos todo mundo, clientes. né? Então, isso pra gente, na época, e sempre foi, né, da empresa, na nossa essência, ter esse cuidado de passar isso tanto pro nosso cliente quanto pro cliente final, né? O Sim. cliente do nosso cliente. E porque todos nós somos consumidores. Sim. Então a gente tem que pensar e zelar por todos eles. E aí eu queria ver com você, Thaís, como foi esse começo? Qual foi quando você falou assim, eu quero a Nutrenza? Quando virou a chave. Quando virou a chave. Bom, eu sou amiga particular, né, da Fernanda. É. Então nós somos vizinhas. É muito engraçado porque eu chorava muitas pitangas pra Fernanda, né? Quando a gente tinha algum momento de conversa ali, eu falava, Fernanda, eu tô desesperada, eu tenho problema com isso, tenho problema com aquilo. E aí ela foi, né, apresentando a empresa pra mim. Olha, nós trabalhamos dessa forma, Thaís. Faz desse jeitinho, né? Faz assim que vai dar certo. E aí eu fui vendo a necessidade, porque todo o crescimento, as dores vêm junto, né? Nós não estamos preparados. Novas dores, Sim, né? cada vez é uma dor diferente, né? Uma dor Exatamente. maior. Então, nós vimos a necessidade que nós estávamos crescendo. E aí, como que eu vou fazer isso sem um apoio, um auxílio? Né? Eu tinha muitas dúvidas, muita dificuldade nesse crescimento, em organização, como estruturar a equipe, como nós vamos ensinar para eles da forma correta, porque às vezes a gente faz da forma ali, Sabe? não sabe nem as regras. Vamos fazer assim que vai dar certo. Mas será que é a forma correta de fazer? Então eu vi a necessidade que nós estávamos crescendo e nós precisávamos de um auxílio aí, de um apoio. E aí eu conversando com a Fê, eu falei, Fê, eu acho que chegou a hora, não tem mais como protelar isso. Eu acho que chegou o momento da gente fechar a parceria. E Ficamos aí, quase. A gente ficou uns 8 meses uns 8 meses conversando, conversando. não foi? Foi bastante tempo. A gente ficou uns 8 meses conversando. Toda vez que eu encontrava a Fernanda, eu, ai meu Deus, eu preciso de um ombro amigo ali pra chorar, porque cada vez era uma coisa, né? E Fê, e agora? Como que eu faço assim? E ela sempre com uma luz, né? A Fernanda sempre com uma luz. Na verdade, essa é a nossa missão, né? sempre a luz Trazer no uma fundo do solução túnel, para os porque- problemas. sim. E é engraçado porque a gente estando no processo, a gente Não enxerga. não consegue enxergar. Às vezes ela chega lá pra comprar alguma coisa, muito engraçado. Ai, que ótimo. E Adoro ir lá aí- pra comprar mesmo. Ela vai pra lá pra comprar, e aí ela vê um negócio, ela vem, Thaís, eu acho melhor a gente fazer assim, assim, assim. E aí eu falo, Fernanda, eu nunca pensei nisso. Então é muito engraçado, porque a pessoa tem um outro olhar, né? E o que eu mais gosto, assim, da Nutrenza é o acompanhamento mesmo, assim, de perto. Não é só falando, né, porque estou aqui, não. Mas é esse acompanhamento mesmo, essa afinidade que a gente tem. Então, entender realmente como que é o processo, né? As meninas, as nutricionistas que vão. É muito engraçado, quando eu fui implementar, eu falei, né, chamei a equipe, olha, agora nós vamos ter uma equipe nutricional que vai nos ajudar. E aí eles ficaram desesperados, né? Meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer? Elas vão vir e chamar a atenção da gente, elas vão ser Só bravas. tem medo da gente, né? Fala, vai vir alguém pra ficar eu olhando tudo que a Vamos gente tá canetar, né? fazendo, Eu falei, né? meu Deus, eu chamei a Nutrenza pra ajudar. Pra ajudar. Agora vocês estão tudo com medo? Como assim? Calma aí, gente, vamos com calma, né? E esse acolhimento da nutricionista também, de explicar que tá errado, calma aí, vamos consertar. É urgente isso, tem que consertar agora. Mas é assim, assim, assim. Então elas desmistificam ali, né, o que eles, na cabeça deles, vai ser impossível fazer, e de uma forma sutil, clara, bem tranquila, né? Elas são muito assim, elas trazem essa paz pra gente. Então, às vezes, eu acho que elas estão desesperadas em vendo alguma coisa que tá um absurdo, que não pode, por exemplo, isso não pode. Mas, de forma alguma, elas não nos assustam. Então, outra coisa muito legal que eu gosto é dos relatórios, né? Que aí nós passamos ali o relatório, vocês passam o relatório, e é ali que a gente vê, né? Meu Deus, estamos errando nisso, naquilo, como melhorar, como consertar. Então, esse feedback é muito legal da gente ter. Esse acompanhamento que vocês dão, porque faz toda a diferença, né? O Hortifruti teve uma mudança, assim, fantástica, né? Nós temos que mostrar as fotos do antes e depois, que vai ser... A gente vai mostrar pra vocês, acompanhem nas redes sociais da Nutrenza.
E depois a gente vai disponibilizar um videozinho também pro Hortifruti em Família, porque a gente teve muitas mudanças estruturais também, Sim. né? Porque a gente começou e os funcionários estavam saindo da loja para a parte interna pela rua, né? Sim. E Nós temos 2 aí, imóveis, né? E aí, essa transição deles de um espaço para outro era por fora da loja. Então, era um abre, entra e sai do portão e aquela, né, aquela coisa. O tempo que eles demoravam para dar a volta. Às vezes você olhava e iam 2 funcionários para dar essa volta. aquela conversa de Perdia eles. funcionário, Cadê né? eles? Não, aí a gente chegou, eu falei, não, o Felipe, e o Felipe, assim, que é esposo da Thaís, é um cara maravilhoso, ele fala assim, é pra quebrar? É pra fazer? Vamos Vamos reformar, fazer. vamos fazer. Pega a marreta e vai lá e faz. Então, assim, aconteceu muita coisa Sim. em 6 meses. A gente Sim. começou lá em Maio. maio. Então, de maio para cá, a gente conseguiu otimizar muitos processos, Sim. muitos mesmo. A gente quebrou primeiro um pedaço da parede, fizemos uma porta de transição Sim. da loja para a área de produção, Sim. o que otimiza muito os processos de todos os colaboradores. A gente acabou tirando a parte da hortaliça, não era? Sim. Da área que estava começando a padaria, estava Isso. desenvolvendo, tiramos dessa área, colocamos para dentro, então não tem mais nenhum tipo de cruzamento, De né, de cruzamento, né? atividade. Aprendi muito isso, que é cruzamento de De alimentos. fluxo, né? Do fluxo. E o que eu acho que é importante ressaltar, e a Thaís está aqui para falar, o investimento foi alto para fazer essas mudanças? Teve que investir muito dinheiro ou não? Não. É isso que a gente fala, gente. As pessoas são muito resistentes a mudanças, né? Exatamente. E às vezes elas fazem assim uma transformação incrível, né? Que vai facilitar muito o processo em questão de economia de tempo, de matéria-prima. É muita economia mesmo. E as pessoas acabam sendo resistentes a mudanças que às vezes é uma coisa Super simples. simples de mudar. É isso, a gente propõe ali com a realidade de cada local. Sim. Às vezes realmente vai precisar fazer uma obra maior, vai precisar fechar uma parte, interditar para fazer, mas às vezes são coisas tão simples que o Sim. investimento é tão baixo que, né, a hora que você põe ali o custo-benefício daquilo, você fala, nossa, podia ter feito antes. Podia ter feito antes, Mas porque não eu tem a visão, não Sim. tem, acha que vai ser difícil. E a Nutrença vem para isso, é Sim. para descomplicar. Sim. Né? Esse é o nosso lema, descomplicar. E aí você vê como deu para fazer muita coisa em 6 Sim. meses, investindo quase nada. A gente também, um ponto importante que foi pra nós, assim, desafiador, é que nós tínhamos um espaço que nós guardávamos as embalagens. E aí a Fernanda viu um quartinho, por que não colocar o estoque aqui? Então vamos mudar, colocar o estoque aqui. E aí depois ela falou, Thaís, precisa levantar um responsável pelo estoque. Porque cada um chegava lá, pegava a embalagem da forma que queria, abria o saco e fazia aquela confusão. E a Fernanda, não, tá errado. Precisa ser levantado. Então, muitos detalhes, até a parte de comunicação também, né? A gente tá colocando agora, por último, As plaquinhas plaquinhas de identificação. Sim. Facilita muito para que o colaborador também enxergue. Às vezes ele sabe que ele tem que usar toquinha, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas se não tá visualmente ali, ele acaba passando sem. Se não tá fácil para pegar, se não tem o Sim. dispenser ali com as toquinhas. E se não tem ninguém para cobrar? Porque às vezes no dia a dia você tá lá correndo, você não vai ficar olhando se o teu funcionário tá em paz, a nutricionista vai. Vai. E ele sabe disso. É engraçado que esses dias eu falei assim: essa semana as meninas já vieram? Aí elas brincaram, né? Ela vem em dias alternados, né? Porque vai que ela pra ver se pega a gente fazendo alguma coisa. Eu falei, vocês estão espertos, né? Então isso é importante, assim. Mas ela desmistifica muita coisa, né? E é engraçado que ela fez o treinamento de boas práticas esses dias com as meninas da cozinha. E aí elas, Thaís, a gente não sabia disso. Olha que interessante. Então é muito conteúdo também que vem e que agrega muito para elas, né? Para os colaboradores. Isso também é interessante. Porque às vezes eles vão ali só utilizar na empresa, mas às vezes leva para casa também Exatamente. né? Opa, não posso fazer assim. A gente fala que conhecimento não ocupa espaço, né? Sim. Então, o que você faz na empresa, o colaborador que vai fazer na empresa, ele pode fazer
na casa dele, Sim. ou em outras Em empresas. outras empresas. A mesma coisa, quando você contrata um colaborador, se ele vem com uma experiência boa de treinamento, consegue comprovar isso, ele já tá na frente de muitos outros, não Sim. tá? Quando a gente implementou a Nutrenza, só tínhamos 2 colaboradoras que elas sabiam, né, como que funcionava a questão Das boas práticas. Isso, das boas práticas. Então, nós só tínhamos 2 funcionárias que já tinha tido em outras empresas equipes de nutrição. Então, a questão do etiquetamento, do armazenamento correto. Então, algumas sabiam, outras não. Então, foi bem interessante, assim. Porque para os novos foi desafiador. Mas para outros elas já sabiam Elas como já tinham funcionava. uma noção, Sim, né? então facilita muito. E o que é interessante também, que acontece muito, e até está aqui para falar se é verdade ou não, que o funcionário traz de casa um conhecimento que ele fez a vida toda em casa Sim, e quer de forma fazer. errada. E quer acha fazer que é o lá correto. e acha que tá tudo bem, né? Sim. E aí a gente também vai mudando esse pensamento, né? Deles entenderem que quando sai do âmbito da sua casa, a sua responsabilidade é outra. Sim. Né? Você está lidando ali com saúde pública mesmo, Sim. né? E é um desafio. E a Nutrenza vai lá, vai treinando, vai explicando o porquê. Porque não adianta você chegar e falar, é desse jeito. Você tem que explicar por quê. Ele tem que entender. Sim. Quando o funcionário entende o porquê daquilo, passa a fazer sentido. Sim. E ele passa a seguir as regras. Sim. Né? E tem um período de adaptação, né? É. Não é que num dia faz, né? Falou, isso e nunca mais vai estar errado, né? Então, a gente dá os treinamentos, certifica que o colaborador está entendendo, ele vai assinar de que ele entendeu, de que ele recebeu aquele treinamento e entra por um período de adaptação, de virar hábito realmente. Então, passa aí 15 dias, ó, ainda tá errando aqui, aqui e ali. E como o nosso relatório da visita, né, os nossos checklists, ele sempre vem com foto e com a não conformidade, fica mais fácil. Sim. E junto um plano de ação. Então, por exemplo, encontrou um produto que tá vencido, por exemplo. O que você vai fazer com ele? Bom, você tem que descartar. Só que tem um problema aí antes para ser resolvido. Sim. O porquê que ele venceu? Porque não é para vencer produto. Teve problema no estoque, teve problema no pedido. Onde a gente vai rastrear que tá o problema para ele não acontecer de novo. Sim. Porque tudo isso é perder dinheiro. Então, Sim. quando a gente fala assim, você falou das embalagens, né? Porque a gente não pode deixar a embalagem aberta. Sim. Porque as embalagens abertas, você tem existe essa possibilidade de ter a contaminação ali do produto. Então, você pode passar qualquer tipo de praga, sei lá, lá não tem nada disso, mas você pode passar, é um risco e na legislação diz que tem que estar sempre tudo fechadinho. Sim. E quando você coloca um estoque fechado, com poucas pessoas circulando lá dentro, você aumenta o controle. Sim. O estoque não vira terra de ninguém, né? Não, foi muito engraçado porque quando a gente arrumou a sala, ficou ok. Eu mandei foto, Fernanda, olha como ficou. Então ficou bem legal. E aí depois a gente viu a segunda necessidade. Poxa, tá todo mundo entrando, pegando de qualquer jeito. O estoque continua bagunçado. Como que a gente vai fazer? E aí quando eu coloquei a regra, apenas 2 funcionários irão entrar e pegar as embalagens, virou uma discussão. Mas não vai dar certo. Como que a gente vai fazer se acabar? E se for a folga dela? E se a outra não tiver? Gente, calma. Vamos estruturar. Vai dar certo. Então o Felipe foi o primeiro resistente, né? Não, esse negócio não vai dar certo. Todo mundo também. entra lá, é mais fácil. Ele quer um pouquinho também. E aí eu falei, não, vai dar certo sim. E tá dando super certo. Então é engraçado que eles chegam ali, eles respeitam muito a ordem que foi dada. Então, eles chegam, pedem a embalagem, a funcionária vai lá, pega, entrega pra eles. E aí o controle ficou muito mais fácil. Na hora de fazer a lista de compras ficou muito mais fácil, porque a gente já sabe onde tudo tá no local. Então, sim, é incrível. E são coisas que a gente, às vezes, no dia a dia não enxerga. Né? E aí, quando vem a Nutrenza para complementar e nos ajudar, realmente, assim, ajuda muito. Porque Porque a nossa visão itens, é outra, né? São itens básicos, né? Que a gente imagina assim, poxa, era só ter feito isso, mas nós não tínhamos essa visão, né? Não enxergava ali o problema em si. A gente também conversa, né? Quando a gente faz a prospecção ou conversa com os nossos clientes,
cada um tem que ficar no seu quadrado, né? Sim, Porque se você, como proprietária, gestora, ficar pensando em todas as coisas minuciosamente, você não vai ter tempo para crescer o seu Sim. negócio. Você tem que ter esse tempo para crescer, para expandir e ter pessoas de segurança junto com você. sim, Então, a Nutrens é uma parceira de segurança, tem a padaria, você tem uma liderança dentro da padaria, você tem uma liderança dentro ali dos caixas. Sim. Então, definir essas lideranças, ter essa matriz de responsabilidade que a gente também está Sim, desenvolvendo, né, desenvolvendo. Thaís? Que é a parte de realmente descrever o que cada colaborador precisa fazer, né? Cada cargo, sim, vamos dizer assim. Então, quem contratou, começou a trabalhar, a regra é essa. sim. Tem que ficar muito claro. E a gente tinha uma grande dificuldade com relação a isso. Porque a gente costuma falar que, tem ali o tempo, né, do funcionário, todo mundo faz tudo e ninguém faz nada. Exatamente. Né? É, Um ninguém empurra é pro grande outro. problema, tá e todo mundo acontece. ali. Sim, E é assim, pensa, você nessa loucura, né, do dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, parar e falar, agora eu vou descrever a atividade de cada funcionário. Você não vai fazer isso. Você Não. vai a hora que der tempo, é a hora que der tempo e nunca dá tempo. Então, a gente já trabalha com isso. Pra gente é muito mais fácil, sim. né? Faz parte do nosso trabalho. Então, é a importância de cada um no seu quadrado. Uma né? coisa Eu acho muito isso faz legal muita que eu diferença. gostei muito da Nutrenza, né? Que foi um case aí que a gente teve no decorrer, que pra mim me pegou assim. Eu falei, nossa, olha só que assistência que a equipe deu. Foi há um tempo atrás, teve um problema com uma empresa de balas. Olha. E aí foi muito Sim. engraçado, porque eu Teve recebi recall. o informe, né? Olha, e realmente nós temos aquela bala, nós vendíamos aquela bala. Quando eu recebi o informativo de vocês, olha, retirem as balas, né? Essas balas teve um problema. Então, isso também foi muito legal. Porque eu, como empresária, eu não vou estar ali lendo legislação, vendo o que realmente se teve um problema com aquele produto, se tem que ser retirado, como que é a forma. Então, foi muito engraçado, assim, eu gostei demais. Quando eu vi aquilo, eu falei, opa, peraí. Aí já pedi pro colaborador, olha, retira essas balas, nós vamos fazer análise se realmente é daquele lote que deu problema, que é para ser retirado. Então, até isso, né, vocês ajudam e auxiliam, porque dentro do processo, como que a gente vai enxergar e saber se realmente tem essa notícia, o que é para ser feito. Sim. Então, a primeira coisa que eu perguntei, como que eu devo proceder com esse produto? Como que eu faço agora? E aí vocês deram todo o apoio e auxílio, olha. Vamos localizar se realmente é esse lote, se realmente é, né, se está realmente contaminado. Então, essa assistência que vocês dão, assim, é incrível. E isso porque a gente mandou através de. Ali no caso foi pelo WhatsApp, a gente Sim. acaba trabalhando muito, né? A gente É uma acaba ferramenta que tendo os ajuda É uma grupos. comunicação rápida, né? E aí a gente acaba montando os grupos com os proprietários, os gestores, a nutricionista, sempre estou eu e a Carla, e esses informes, eles são passados realmente, assim como vários outros, é uma comunicação rápida, mas não significa que ela vai esperar, a nutricionista vai esperar aí Na próxima na próxima visita. visita, na Não. próxima semana, não. A gente tem esse atendimento, esse Sim. suporte. E você bem sabe que se precisar de qualquer coisa, Sim. é só chamar a gente. Com Não relação à precisa esperar, validade, né? isso, como nós fazemos processados, às vezes as meninas fazem um novo, né, processamento ali, e elas perguntam, e agora a validade? Aí rapidinho eu escuto, vamos perguntar pra Nutri. E aí eu falo, olha, tá vendo? Então, elas também se sentem acolhidas, porque às vezes falta né, alguma informação, mas elas se sentem ali acolhidas em ter um suporte que vai ali ajudar elas. Então, isso é incrível. Dá suporte tanto pro empresário, né, quanto pros colaboradores. Dá uma segurança. Eu acho que Incrível. isso é fundamental. Porque Sim. se a gente for esperar a próxima visita, na outra semana, Muita coisa já aconteceu. muita coisa aconteceu. Sim, Então, assim, a gente sempre tem. O nosso WhatsApp fica disponível 24 o tempo horas. todo, É. todos os dias da semana. Se for coisa urgente, mesmo no final de semana, que as nutricionistas não estão atuando, a gente está ali Sim. atento, né? Porque se tiver alguma coisa, a gente está lá para dar o suporte, Sim. para resolver, não esperar o E isso negócio. é muito importante, né? A gente se sentir realmente ali acolhido mesmo. Porque às vezes vem algumas dúvidas e por onde a gente começa, né? Como que a gente vai arrumar? Como vai organizar? Imagina, você lá fazendo o processado, a validade, a nutricionista foi numa segunda-feira.
Aí, Começou na terça, por exemplo, né? começou na Processado. terça. Você vai esperar até a outra semana, já estragou o processado, Sim. né? Então, Já vendeu de uma forma que não é, Então- adequada para o consumidor. então a gente não deixa o problema crescer, Sim. né? Tá ali, Já a corta gente o mal pela raiz logo. já resolve o mais rápido possível, né? Sim. Muito bem. E aí, assim, resumindo, vamos dar uma resumida aqui. O impacto da Nutrenza na sua vida profissional e até na pessoal. É um saldo positivo? Sim, muito positiva. Pra gente foi, assim, um divisor de águas, né? Ter contratado a Nutrenza. Porque realmente é um auxílio, é um suporte que vocês dão. Pra que a gente se sinta seguro, né? Tem a pasta também, eu não sei como que vocês lidam com o meu nome, a pasta de documentos. Então, assim, pô, olha o suporte que vocês dão, né? Então, eu acho que isso é incrível, assim. Porque tem coisas que a gente faz, igual os laudos, né? Muito engraçado, a gente fez a renovação dos laudos agora em outubro. E aí eu pedi auxílio, né, pra Nutri. Esse laudo aqui eu faço a cada quanto tempo? Porque eu não sei. E esse daqui? Então, assim, muita coisa me ajudou demais com relação a isso. Porque, pensa, na cabeça do empresário, ele tá ali com milhões de coisas pra ser resolvida. E aí a parte nutricional sempre vai ficar por último, né? Sim, A gente pensa o quê? Vocês focam na venda, Na no venda, funcionamento no do local. funcionamento. Na Mas entrega. e os protocolos que tem que ser feito, né? E as regras que têm que ser cumpridas. Então tem tudo isso, a parte de documentação, né? Tudo, assim, pra mim foi um divisor de águas mesmo. Eu costumo falar pras meninas, às vezes elas têm muita resistência, né, na mudança ali. Thaís, mas como a gente vai fazer? Calma, vamos por parte, Sim. né? Nós vamos chegar no 100%, mas primeiro tem um Um caminho a percorrer. então, vamos 5% por dia, a gente vai chegar lá. Então, acho assim, a que- Nutrenza facilitou muito a nossa vida, né? Desmistificou muita coisa que a gente tinha dúvida. Então, isso é fundamental, assim. Foi um divisor de águas e muito positivo. Saldo positivíssimo. que Obrigada. Agradecemos muito esse feedback seu e você passar isso para todos os nossos espectadores e para, assim, para o público mesmo, né? Porque nós somos nutricionistas de formação, Sim. somos gestoras e às vezes ficar falando sobre o nosso trabalho, falar assim, elas querem toda hora vender, coisa assim, mas não é sobre isso, né? É Não. sobre transformar Sim. e realmente sermos assertivas e ajudar no que o proprietário, o estabelecimento precisa. Porque o hortifruti em família está num estágio de maturação, mas tem um leque aí de possibilidades. Sim, que até vocês, né, a Fernanda fala, olha, já pensou em fazer assim? Em agregar esse produto que vai ajudar muito na venda ali. Então, é um olhar, assim, clínico que vocês têm de analisar um todo, né? Não só ali a parte nutricional, mas dar um suporte. Eu nunca imaginei que eu conseguiria ter um suporte da matriz de responsabilidade, né? Como a Fernanda fez lá com a gente. Então, ela sentou comigo, Thaís, vamos analisar? Vamos com calma. Porque eu comecei a chorar. E aí, eu precisava fazer a escala dos funcionários. E eu comecei a chorar. E eu falei, falou assim, que você tá chorando? Eu falei, eu não consigo fazer a escala, não vai dar certo nunca. Aí ele, já conversou com a Fernanda? Eu falei, não. Aí ele, então conversa com ela, acho que ela vai conseguir te ajudar. E é engraçado que agora todo problema ele fala assim, já falou com a Fernanda? Felipe. Aí ele falou, fala com a Fernanda, eu acho que ela vai conseguir te ajudar. Então é muito gostoso essa parte, assim, né? Você sentir acolhido mesmo. Então, Ai, tá que bom, a gente fica então, muito feliz com o seu relato, né? A gente vê que a gente tá fazendo a diferença. Eu acho que até paz espiritual isso traz, porque você vai dormir mais tranquila, sabendo Muito que as mais. coisas estão engrenando. A gente quer agradecer muito a sua vinda. Ah, eu que agradeço. Esperamos você numa próxima. Sim, parte 2. E muitos desafios ainda vão surgir. Sim. A gente fala que tem um problema, um possível problema, vai virar um problema aquilo, então vamos olhar primeiro. Então, a gente vai continuar trabalhando assim, Sim. a Nutrenza é assim, a gente vai estar sempre pensando nessa segurança, se a gente encontrar pontos de melhora, a gente sempre vai falar para você e para todos os empreendedores. Sim. E esse trabalho em conjunto
sempre acontece. Sim. Então, vamos continuar trabalhando, Sim. graças a Deus. Muito obrigada por você Imagina, eu aqui. que Agradecer agradeço. pelo o Felipe também. Porque o Felipe, Felipe trabalha não veio, muito. porque ele está cuidando do hortifruti. E assim, o Felipe trabalha muito mesmo. E vou te falar, ele tem aquela resistência dele um pouco, né? Como todo mundo Como tem, todo né? mundo, mas a gente sabe lidar com isso. Eu brinco com a Thaís, eu falo, calma aí, deixa eu conversar com o Felipe, porque vamos dar uns desenhar 15 pra dias, ele. vamos desenhar, porque ele funciona desse jeito e tudo bem, não tem problema. Tem gente que funciona mais conversando, tem outros que precisam, ai, manda um vídeo do WhatsApp, um vídeo do YouTube, Sim. como seria, e tudo bem, não tem problema. O importante é o resultado final. Sim. Então, agradecer ao Felipe também, que, assim, tá fazendo junto esse trabalho e de mudanças e apoia o nosso trabalho também. Então, muito obrigada. E para uma próxima, né? Para vocês virem. E vocês continuem seguindo a Nutrenza nas redes sociais, acompanhando aqui os podcasts. Em breve teremos mais, né? Episódios. A gente tem o site, tem o Instagram. A Mel vai colocar tudo aí na descrição para vocês, para como vocês vão encontrar a gente, pelo WhatsApp da Nutrenza também. E lembrem-se, né? A missão da Nutrenza é descomplicar o food service. Então, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês, não para trazer mais problemas, né? Obrigada, gente. Bom, quero agradecer, meninas, pela oportunidade, por estar aqui. Agradecer também vocês pelo trabalho incrível que vocês fazem. Realmente, assim, é um divisor de águas contratar a Nutrenza, porque é muita melhoria que é feita ali dentro do nosso quadro e que faz toda a diferença, né? Trabalhar com segurança, com apoio. Então, isso é muito importante. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade de vocês e falar que vocês só têm a crescer e sucesso. Muito Obrigada. obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada.